pessoal, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que estejam todos bem, né? Hoje eu quero falar sobre o texto de Lucas 12, do 1 ao 12. E o mesmo esquema, como vocês já sabem do vídeo anterior, é parar o vídeo, pausar, ir lá, ler o Lucas 12, do 1 ao 12 e voltar aqui depois, ok? Combinado? Então vamos lá. Espero que você já tenha ido e vamos contextualizar sobre esse texto. Nesse texto, as pessoas estavam ali reunidas para ver Jesus, né? Como todo texto bíblico. Jesus era muito, se eu posso dizer perseguido, eu não acho que seja perseguido, mas ele era um cara muito importante ali naquela sociedade. E as pessoas estavam atrás de Jesus, seja por milagres, seja para ouvir a palavra, mas elas estavam atrás de Jesus sempre. Mas aqui, nesse texto, diz que Jesus parou e deixou a multidão para falar com seus discípulos. Então, ele deixou aquele povo que estava lá por causa dele e começou a falar com os seus discípulos. E ele começou a advertir os discípulos dele sobre hipocrisia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre hipocrisia. Mas o que seria hipocrisia? Hipocrisia é falsidade, fingimento, é pregar aquilo que a gente não vive, é falar sobre algo que tem nada a ver com a gente, sabe? Bem, Jesus ele usou esse termo, hipocrisia, para falar sobre nada menos que os fariseus, é claro. Pois os fariseus eram pessoas que viviam de aparência. Muitos deles, né? Não posso julgar todos, mas muitos deles viviam de fingir algo que eles não eram. Eles eram aquelas pessoas que vivem por aparência, sabe? Então, e eles faziam as coisas que eles falavam para não fazer e falavam sobre coisas que eles não faziam. Isso é ser uma pessoa hipócrita. Mas hoje nós não vamos julgar os fariseus. Nós não vamos falar sobre os fariseus. Nós vamos usar eles como exemplo do que muitas vezes nós fazemos. Porque a gente vê, né, como Jesus fala, o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no nosso olho. E muitos de nós somos hipócritas, sim. Porque nós vivemos de uma maneira que é totalmente contrária daquilo que a gente prega. A gente prega sobre ser bondoso, mas a gente não faz uma ação de bondade, de benignidade. A gente não é manso, a gente não é paciente. A gente prega sobre paciência, mas a gente não tem paciência nenhuma. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. E uma frase que Jesus usou também para advertir os discípulos, muito legal, que eu achei muito legal, que ele falou cuidado com o fermento dos fariseus. O que significa esse trem de fermento dos fariseus? Bem, depois de ter falado isso, essa frase, Jesus também fala assim, que aquilo que está encoberto há de ser revelado. Então pensa comigo, quando a gente faz aquele bolo, a gente faz aquela massa, a gente vai fazer alguma coisa que a gente tem que colocar fermento. Nos primeiros segundos, primeiros momentos, aquela massa ela não cresce. Mas se eu deixar ela ali por um tempo ou eu colocar ela para assar, o que acontece? Ela cresce. Então é isso que Jesus estava tentando falar. Até aquele momento, os fariseus não tinham sido descoberto aquilo que eles faziam, o egoísmo deles, as coisas, as atitudes más. Mas daqui a um tempo seria descoberto. E é o mesmo com a gente. A gente não pode pensar assim, não, vai ser diferente conosco. Não vai ser diferente. Até se você continuar lendo, Jesus disse, né? Não temei aqueles que podem matar o seu corpo, mas temei a Deus que pode jogar a sua alma no inferno.
E isso significa isso, né? A gente viver uma vida em hipocrisia, uma vida hipócrita, nos faz correr o risco de serem jogados no inferno. Porque Deus quer uma vida correta, com decência, não uma vida com aparência. Porque viver uma vida por aparência é viver para as pessoas e não viver para Deus. E o que Jesus pediu era o quê? Vivam para mim. Viver para Cristo, não para as outras pessoas. Mas quando os fariseus, eles estavam ali sendo hipócritas, eles não estavam vivendo para Deus como eles achavam, pensavam que estavam vivendo para Deus. Eles estavam vivendo para as pessoas, para aparentar para as outras pessoas. Mas nós devemos viver uma vida para Cristo. Nós devemos viver a nossa vida para Cristo. Nós não devemos viver uma vida por aparência, sendo pessoas hipócritas, dizendo algo que nós não vivamos. Mas coloque isso no seu coração hoje. Viva para Cristo. Faça as coisas para Cristo. Siga aquilo que Cristo nos orientou. Não seja uma hipócrita. Não pregue algo que você não viva. E essa palavra não é só para você, é para mim também. Muitas coisas nós temos que mudar. Mas tem um versículo que é maravilhoso, se encaixa bem nessa pregação também, nesse devocional, que diz que o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus é paz, alegria e uma vida correta. Então, que nós venhamos a viver essa vida correta para a glória de Deus. Amém? Bem, é isso. Que você não venha viver uma vida sendo hipócrita, mas viva uma vida por excelência para Cristo. Não viva por aparência para as pessoas. Viva para Deus. Glória a Deus. Aleluias.